A nova temporada de Bridgerton já tá disponível na Netflix e nós vamos falar sobre ela aqui hoje. Oi, eu sou a Malu e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a quarta temporada de Bridgerton, que é a temporada do Benedict e da Sophie. Finalmente nosso casal Benoff está aí. E hoje nós vamos fazer um comparativo entre o livro e a temporada. Que pra você que não sabe, a série Bridgerton ela é baseada numa série de livros da Julia Quinn, onde cada livro conta a história romântica de cada um dos irmãos Bridgerton. E hoje nós vamos falar do terceiro livro, que é o livro do Benedict. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e quem sabe eu não trago sobre os outros irmãos também. Mas vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. A primeira diferença é que, em teoria, a terceira temporada era pra ter sido a temporada do Benedict. Porque se a gente for parar pra olhar pra ordem dos livros, o terceiro irmão Bridgerton que se casa é o Benedict, e não o Colin. Só que aí na série eles decidiram fazer essa troca, o que muda algumas coisas realmente, como por exemplo o fato da Penélope no livro dela, que é o quarto, ter deixado de ser a Lady Whistledown. Mas agora falando de fato da história do Benedict e da Sophie, eu vou tentar trazer pra vocês um pouco em ordem cronológica dos fatos. Uma diferença, e eu não sei se é questão de interpretação minha, mas eu vi que o pai da Sophie na série, ele parecia ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de cuidado, demonstrava ali um pequeno afeto por ela, sabe? Enquanto no livro, parece que ela simplesmente é jogada de lado. Pelo menos eu tive esse ponto de vista, por mais que a gente saiba que ele não esqueceu dela no final. Na série, pelo menos as cenas onde mostra a Sophie pequena e tudo mais, mostra um pouquinho mais desse afeto, enquanto no livro simplesmente parece que ela foi deixada de lado e só tava ali por, não sei, talvez uma obrigação que ele sentia dentro dele, ou não sei. Mas eu não senti muito desse afeto com o pai da Sophie no livro. O que eu gostei muito na série, porque querendo ou não mostra, dá um toque mais sentimental à coisa toda. Já passando um pouquinho mais pra frente na história, temos o momento onde a Sophie, ela deixa a casa dos Penwood, porque a Araminta descobre que ela é a Dama de Prateado e demite ela, né? E no momento onde ela vai embora, na série, a Pose, que é a irmã postiça mais legal ali, ela dá pra Sophie um par de enfeite de sapatos pra que a Sophie pudesse ter ali alguma forma de se sustentar quando ela saísse da casa. Sendo que no livro, realmente é a Sophie que rouba eles. Assim, não rouba. Ela pega porque ela sente que ela meio que merece aquilo, já que a Araminta não dava um salário pra ela enquanto ela tava trabalhando ali. Inclusive, no final, é um dos embates que acontece. E mais uma vez, passando um pouquinho mais pra frente, nós temos o conflito entre o Benedict e o Sr. Cavender. Se passam ali alguns anos e a Sophie, ela tá trabalhando na casa desse Cavender. E a hora em que a Sophie vai sair dali da casa, porque ela já não aguenta mais trabalhar por causa do tratamento do filho do casal Cavender, no livro e na série acontecem de forma diferente. Na série, a Sophie tá tentando proteger a amiga dela de ser agredida ou abusada pelo Philip Cavender, que é o filho dos patrões da Sophie, que quando eles saem, ele simplesmente faz a festa, faz o que ele quer. E é aí que o Benedict simplesmente chega já naquele tumulto, brigando com ele, e enfim, rola briga, etc, etc. Já no livro, acontece um pouco diferente. É a Sophie que, na hora que ela tá saindo ali da casa, já pra ir embora, ela é parada pelo Philip Cavender com mais 2 amigos, se eu não me engano, e eles vão tentar abusar dela. Só que antes que isso aconteça, o Benedict chega e ele vai questionar o que eles estão fazendo ali. Acontece ali uma conversa onde o Cavender fala que não, porque ela quer, ela tá aqui com a gente porque ela quer e tudo mais. O Benedict, ele fica meio tipo assim, eu não acho que é isso que tá acontecendo, pergunta pra Sophie, a Sophie ali, aterrorizada, fala que não, ela não queria estar ali, não queria que aquilo acontecesse com ela, não era consensual, e aí que Benedict, ele vai e protege a Sophie. O Benedict consegue convencer a Sophie de ir embora com ele. Ele promete que vai conseguir um emprego pra ela na casa da mãe dele. Só que acontece uma chuva muito forte e ele precisa parar no Meu Chalé, que é uma casa que o Benedict tem. E aí acontece toda a situação onde eles estão ali e tal, eles pegam chuva, tentam entrar, não tem ninguém na casa, eles têm que dar um jeito de entrar no Meu Chalé. E eles vão passar a noite ali só os dois. Só que acontece que o Benedict, ele fica muito mal. Na série, acontece que ele se fere quando ele vai brigar com o Philip Cavender. E a Sophie toma conta dele durante essa noite enquanto a governanta da casa não chega. Porém, no livro acontece um pouco diferente. O Ben tinha acabado de se curar de um grande resfriado e com a chuva acabou voltando tudo à tona. Então, ele tem uma grande febre de noite, tem uma grande recaída e a Sophie toma conta dele por isso. Então, não tem nenhum ferimento de briga, nada disso. É porque ele volta ao estado que ele estava antes. Aqui agora nós temos uma diferença significativa, que é quando o Benedict pede pra Sophie ser a amante dele. Na série acontece bem depois, quando a Sophie já passou o tempo lá no Meu Chalé com ele, o Benedict melhorou, eles foram pra residência Bridgerton, o Benedict conseguiu um trabalho pra ela com a mãe dele, e ele pede pra ela ser amante dele depois da cena da escada. Porém, no livro é um pouco diferente. Ela acontece logo após da cena do lago, que é ainda no Meu Chalé.
Eu, sinceramente, eu gostei mais da cena na série, porque, querendo ou não, deu um tempo de desenvolvimento entre eles, deu tempo deles se conhecerem um pouco mais, de criar um certo laço, vamos dizer assim. Enquanto no meu chalé, por mais que ela já tivesse passado alguns dias lá, era um pouco recente, sabe? Então acaba que eu prefiro essa cena pela série. Agora vamos falar sobre o momento em que o Benedict descobre que a Sophie é a Dama de Prateado. No livro e na série, tudo acontece de maneira diferente, em situações diferentes. Primeiro na série, onde a situação é que a Sophie já está na prisão, ele não sabe ainda, mas vai descobrir logo em seguida que a Sophie já está na prisão e tudo mais. A reação dele é um pouco diferente. Primeiro que ele descobre com um colar da mãe dela, que ela usava sempre. Só que quando eles foram ter a primeira vez deles, no quarto do Benedict, ela acaba deixando cair. Só que aí, numa cena, ele acaba reparando que tem um colar lá no chão e ele vê, só que ele reconhece esse colar, que sempre ficava escondidinho nos uniformes da Sophie, mas ele reconhece porque ele viu na Dama de Prateado. Por mais que fizessem anos daquele episódio onde ele viu a Dama de Prateado e eles tiveram um momento juntos, ele acaba se lembrando, ele vai até os desenhos que ele tinha feito dela e ele repara que ele tinha feito desenhos do colar. E ele fala, caraca, então é a Sophie. A reação dele é que ele fica bem querendo, né, ir falar com ela, e depois quando a Sophie e ele vão ter uma conversa, acaba que ele fala que ele queria só que ela tivesse sido sincera com ele fica bem chateado, mas nada muito além disso. Já no livro, tudo acontece de uma forma um pouco diferente. Como a gente sabe, a Sophie, ela ficava ali com as meninas, e a Hyacinth, ela acaba que ela convida alguns primos pra ir pra casa deles, alguns primos mais novos, e ela pede ajuda pra Sophie pra ajudar a cuidar desses primos. E aí tem um momento aonde a Sophie tá ali brincando com as crianças de cabra cega. Cabra cega é aquela brincadeira onde você tampa os seus olhos e tem que procurar ali. E o Benedict entra bem nessa hora onde a Sophie tá sendo a cabra cega. Então ele vê ali a Sophie com os olhos tampados, bem como uma máscara, e ele se dá conta de que a Sophie é a Dama de Prateado. Ele pede pra todo mundo sair dali, porque ele tem que conversar com a Sophie, aí sai a Hyacinth e as crianças, e ele começa a questionar ela, sabe? Enquanto ela tá tentando ali tirar, que ela não tá conseguindo tirar o nó, e aí ele tá ali questionando ela reconhece ele pela voz, e ele tá bem bravo, ele tem uma reação um pouco mais reativa, vamos dizer assim. Ele fica muito revoltado com ela, por que ela não falou comigo, por que ela escondeu isso de mim, e aí ela consegue, enfim, tirar a venda, e eles começam a conversar, até que chega um momento onde ele decide se afastar, porque ele tem medo de como ele possa reagir com ela. Ele tem medo de acabar, que os nervos consumam ele e ele acabar indo pra cima da Sophie, então ele decide se afastar e ele fica bem revoltado. E agora nós temos a Sophie que está presa, porque a Araminta denunciou ela por ter roubado os enfeites de sapato que eu falei lá no início do vídeo. E temos toda a questão de como tudo é solucionado. Na série, nós temos a cena em que a Araminta vai visitar a Sophie, elas trocam algumas farpas ali, porém não é resolvido lá. Depois nós temos um momento ali onde está acontecendo um julgamento, aparece a Violet e o Benedict para proteger a Sophie. Acaba que a Violet consegue pegar e tirar a Sophie dali sob custódia, e ela realmente tem que ficar na casa Bridgerton até que eles consigam, né, entrar em um acordo. Se não entrar em um acordo, a Sophie seria realmente presa por ter supostamente roubado os enfeites de sapato da Araminta. Eles vão lá pra casa da Violet, é onde o Benedict fala que ele sabe que ela é a Dama de Prateado. Depois nós temos a cena em que a Sophie, ela pede ajuda da Eloise pra tentar ler o testamento, né, do pai dela. E por que ela pede ajuda da Eloise? Porque a nova senhora Penwood é a Cressida, que casou não com o pai da Sophie, que está morto, mas com o herdeiro do título dele. Enquanto a Eloise tá ali distraindo a Cressida, ela vai e consegue ler o testamento e descobre que na verdade era mentira que o pai dela não tinha deixado nada pra ela. Ele tinha deixado dotes iguais pra ela e pras irmãs postiças dela e um valor que seria pago a Araminta por cada ano que ela cuidasse da Sophie até os 20, 21 anos, eu não lembro muito bem. Então ela descobre tudo isso, ela volta pra casa, temos a cena da banheira, e depois a questão da Sophie poder se casar com Benedict, é tudo resolvido no baile. Nós temos ali a questão com a Alice, que agora é uma nova dama de companhia da rainha. Tem toda uma discussão durante o baile, a rainha aparece lá, eles falam que a Sophie, na verdade, é filha de um primo do Sr. Penwood, e tudo isso se resolve, que você também não vou falar também tantos detalhes pra você poder assistir a série. E temos o pedido de casamento ali no baile. Além de que nós temos
temos a cena pós-crédito do casamento da Sophie e do Benedict. Então, resumidamente, é assim que se resolve a questão. Já no livro, tudo acontece ali na prisão. No livro, a Araminta realmente vai visitar a Sophie na prisão. Porém, na hora que ela tá saindo, aparece o Benedict e a Violet. Eles começam a discutir ali, também tem o magistrado que aparece. A Violet realmente peita a Araminta, assim como ela vai peitar também na série. Isso aí não é uma mãe, é uma prefeita. O Benedict fala que não, ela é a minha noiva, fala ali, tá, papapá. A Sophie fica tipo, que doideira! E a gente também fica toda bobinha quando a gente lê ele falando que ela é a noiva dele. E aí toda a questão do título da Sophie e de todo mundo descobrindo que na verdade a Araminta mentiu sobre tudo isso, acontece ali na prisão. Em um momento onde o magistrado sai e fala assim, olha, resolvam-se entre vocês. E aí a Violet basicamente toma as rédeas das coisas e ela começa a fazer um trato ali com a Araminta. E ela fala, não, mas ela me roubou realmente, que não sei o quê. E a Pose, ela chega e mente dizendo que ela que roubou. Enquanto na série tem realmente também essa cena da Pose dizendo que ela que entregou pra Sophie os pingentes de sapato. E a Araminta meio que não quer acreditar, mas ela fala, mas mãe, fui eu que dei pra Sophie. No livro, a Pose, ela mente pela Sophie. E a mãe dela meio que tenta falar pra ela sair dali, não, para de falar essas coisas, que não sei o que, você vai acabar se colocando numa situação e tal. E aí acontece toda essa questão, também não vou dar muitos detalhes pra você poder ler. E aí dá um jeito dela ter algum título, poder casar com o Benedict, assim como acontece na série também. Só que isso acontece na prisão. Em seguida, nós temos a parte onde eles saem dali. Só que aí a Violet vai pra casa dela, o Benedict e a Sophie vão pra casa do Benedict e acontece a cena da banheira, que é uma das últimas cenas ali do livro. E aí depois nós temos o epílogo, aonde mostra já alguns anos depois a Sophie Benedict com 2 filhos e ela dizendo que ela tá grávida de mais um. E aí o livro se encerra ali. E uma diferença que eu posso inserir dentro dessa outra diferença que eu falei é o final da Pose. Na série, ela acaba encontrando alguém e a gente deduz ali com a cena pós-crédito que ela já tá comprometida com ele. Enquanto no livro ela acaba sendo adotada ali pelos Bridgerton e fica ali com a família Bridgerton e não com a mãe dela, já que a mãe dela meio que renega ela, vamos dizer assim, né? E ela é super bem recebida por todos eles. Só que acaba que eu gostei bastante do final da série, porque eu não sei como eles colocariam nas próximas temporadas a Pose ali, porque eu não acho que faria mais sentido, entendeu? Então eu acho que ela encontrando o seu próprio caminho ali, encontrando alguém que ela ama, eu achei que foi um final muito legal pra Pose. E já engatando nesse final da Pose, que não tem muito a ver com o casal principal em si, primeiro sobre a relação da Violet e as meninas com a Sophie. Eu acho que na série ela não aborda muito bem a relação que elas têm, sabe? Eu acho que no livro é tudo muito mais profundo. Inclusive, a Sophie, ela passava momentos de chá ali, como se, sabe, como convidada delas realmente. Ela participava de algumas conversas e tal. Então a gente realmente entende como a Violet se importa com ela. As meninas também, como gostam muito dela. Só que já na série, parece que a impressão que eu tive, tá? Eu não sei se vocês também tiveram essa impressão. Mas é como se a Violet, toda vez que ela fosse conversar com a Sophie, fosse pra descobrir alguma coisa. Seja pra descobrir o que tá acontecendo com o filho dela, ou seja pra descobrir o que tem de errado com a Sophie ou do passado da Sophie, mas nunca porque ela realmente tava ali querendo só conversar com a Sophie porque era a Sophie, sabe? Nossa, eu falei muito Sophie nesses últimos segundos. Outra coisa é que no livro a gente não tem quase nada da Francesca. Ela realmente é só uma personagem que tá ali coadjuvante, que aparece ali em momentos de chá, por exemplo. Tem algumas conversas ali onde ela participa e tal. Porém, na série foi bem importante, porque foi, vamos dizer, o início, assim, importante da história da Francesca. A gente sabe que ela se casou, na verdade, na 3ª temporada, mas nessa temporada o John, ele morre. E nós sabemos que essa morte é um pontapé para a história principal da Francesca. Então, enquanto no livro a gente não tem nada disso. E a última coisa que eu reparei, mas não a menos importante, é sobre o lado artístico do Benedict. Na série, desde a 1ª temporada, a gente consegue ver isso. Inclusive, na 2ª temporada, quando é a temporada do Anthony, o Anthony vai e chega pra ele e pergunta como se declarar pra uma mulher, basicamente. Porque ele sabe que o irmão, ele é um cara mais poético e tal. E o Benedict fala ali palavras bonitas pra ele, acaba inspirando o Anthony. Enquanto no livro, ele é um cara
que não é tanto assim. Inclusive, a Sophie é uma pessoa que ela ajuda a família a ter esse ponto de vista do Benedict. É uma coisa que ele meio que guarda pra ele, os desenhos dele, as pinturas dele, e ele meio que é inseguro com isso, sabe? Ele não sabe muito bem o que ele é, qual o diferencial dele, e a Sophie que faz ele enxergar isso de fato. E é uma coisa que ele realmente escondia da família dele. E é a Sophie que fala em uma conversa, ela deixa claro que um diferencial do Benedict é que ele é um cara artista e ele é um cara muito talentoso pra isso. Porém, eu gostei muito da abordagem na série, nessa temporada principalmente, porque a gente vê sempre que o Benedict ele tá pintando, ele sempre tá fazendo, mas ele nunca consegue terminar uma obra. E na cena pós-crédito a gente vê que é como se ele tivesse voltado a essa essência dele, porque a gente vê que ele finalmente terminou um quadro, que é o quadro da Sophie como a Dama de Prateado. Então isso mostra como que a Sophie também teve essa influência sobre ele, sabe? Como se ela tivesse virado uma musa pra ele de verdade. Bom, então é isso. Pra ser sincera, eu gostei muito dessa temporada. Eu posso dizer que ela virou uma das minhas preferidas, se não a minha preferida. Porque assim, eu tava muito ansiosa pela temporada do Benedict, porque eu sempre tive uma crushzinha por ele. O cara é um artista, pô, eu sou um artista, não tem como. Então eu tava esperando muito pela temporada dele, e pra ser sincera, é uma das temporadas mais românticas que tem. Então eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. Inclusive, dizem que é a temporada mais fiel, assim, aos livros. Eu, como eu não li todos os livros ainda, eu não posso estar falando muito. Principalmente porque nem lançou todas as temporadas, então assim, vamos esperar até o final. Inclusive, como eles abordaram a Heloise, que, cara, ela simplesmente tá perfeita aqui. E assim, eu acho que eu posso dizer que eu já tô ansiosa pra próxima temporada. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa aqui embaixo se você quer que eu traga sobre as temporadas anteriores também. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todos os conteúdos que eu trago por aqui. E também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais pra você me acompanhar um pouco mais de pertinho. Mas é isso, até o próximo vídeo. Beijo!